E aí, gente, bom dia, tudo bem? Quarta-feira, não é isso? Estamos começando mais um podcast Folha Capital. A gente já está aqui nos estúdios do Jornal Folha Capital, iniciando nessa quarta-feira, agora 9 horas 5 minutos. E a gente recebe hoje o Carlos Elias, que é advogado, já está aqui do meu lado. Carlos, seja muito bem-vindo. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos que nos escutam. Beleza, o Carlos é o nosso entrevistado de hoje. E já te conheço de um tempinho, né, Carlos? É verdade, a gente tem um tempo aí que se conhece, né? Rapaz, assim, de cabeça tentando lembrar, 2015, 2016. É isso mesmo. Foi a época que eu tava no ensino médio, então já tem uns anos aí, Já né? tem uns anos já, Matheus. E aí, hoje você tá atuando como advogado, correto, Carlos? Exatamente. A gente atua como advogado aqui no estado do Tocantins e alguns outros estados, né? Mais na área previdenciária e trabalhista. Ah, aqui no Tocantins e em outros estados, beleza? Mas aí você montou o escritório, como que funciona? Olha, nós temos um escritório que fica aqui em Palmas, é a nossa principal sede, né? Temos alguns pontos de atendimento, um em Araguaína e outro em Gurupi. Estamos atuando em Recife, ali na região do Nordeste, né? Com uma parceria com um sócio nosso. A nossa atuação principalmente aí nessa área, né? De buscar aí o direito do segurado, do trabalhador. Ah, beleza. Agora, como que começou essa questão pro escritório advocatício? Naquela época que eu te conheci, você já mexia com advocacia ou não? Não. Naquela época eu ainda estava estudando, né? Né? Estava fazendo minha faculdade de Direito em 2015. Estava terminando minha faculdade de Direito, terminei lá em 2017. Eu concluí o curso em 2018, começo de 2018 eu peguei a minha carteirinha da OAB. Daí já comecei a advogar. Então, naquela época a gente se conheceu aí mais ligado nos movimentos sociais e tudo mais. Aí foi quando eu decidi, eu falei, rapaz, a minha área é essa, né? Mexer com o povo, as pessoas que precisam aí, né, tem dificuldade com o INSS, que tem dificuldade com seus direitos quando são lesados numa relação de trabalho. A gente acha que esse é o caminho aí, é um lugar que a gente continua a defender o direito do povo e conseguir aí a dignidade para as pessoas, né? Você é muito envolvido com política, né, Carlos? E aí, dessa maneira como você falou da atuação como advogado, retrata um pouco do trabalho que era feito como mexendo na política antes, né? De tentar ajudar as pessoas de alguma forma, né? Eu acho que assim, quando a gente mais jovem, né, a gente sonha muito, né? E é importante que os jovens sonhem, né? Pensem em tentar mudar as coisas, porque de fato muda, né? De fato altera a situação, vem dessa força que a juventude tem. E o que me apaixonou na época da política era isso, né? Tentar mudar, tornar as coisas mais iguais, né? As condições para que as pessoas possam acessar o ensino superior na época, né? Que elas possam ter dignidade para poder comer, para poder ter o seu dia a dia, né? O seu direito respeitado. E aí, na advocacia, eu encontrei esse berço aí que é o direito previdenciário e o direito trabalhista. Ah, bacana. E é como que fez para mesclar, para lidar com essas duas paixões, né? Que política, movimento social, trabalho. Hoje você deu uma parada em algum? Rapaz, então, a política, ela exige muita dedicação, né? Acho que parar acho que todos nós somos políticos, né? Parar a política, ela é algo impossível. A gente sempre vai estar fazendo política, né? Mas hoje é uma dedicação mais exclusiva ao escritório, né? Assim, a proporção que ele vem tomando, a atenção que deseja e que precisa dos nossos clientes, né? Para que a gente tenha sucesso nas ações, né? Eu costumo dizer aos advogados, né? Que entram no meu escritório, a todos os advogados. Quando as pessoas procuram um advogado, ela tem um problema que ela não consegue resolver. E ela deposita ali em você a esperança de conseguir resolver aquele problema da vida dela. E é um problema muito sério na vida dela. Você pode ter vários processos, mas para aquela pessoa, aquilo é a vida dela em jogo, um direito dela, uma coisa que ela está se sentindo lesada, ou a aposentadoria dela, um negócio para o resto da vida dela, passa por uma doença, precisa de um auxílio previdenciário. Então é muito importante para essas pessoas que a gente trate com carinho cada situação, porque é a vida da pessoa que está em jogo, de alguma maneira. Você estava conversando agora há pouco e estava falando um pouco sobre o porquê da escolha, né, de atuar na área previdenciária. Como que foi? Então, eu acho que
eu sou apaixonado, então sou suspeito, mas é uma das áreas mais que tem mais satisfação no direito, né? Quando você consegue corrigir uma injustiça que o sistema causa às pessoas, pois veja bem, a Previdência Social, na nossa Constituição, ela está lá para proteger, né, a dignidade das pessoas, né, para que as pessoas tenham um mínimo existencial, para que as pessoas que trabalhem 30, 40 anos ou que cheguem a uma certa idade, contribuam para o INSS, possam descansar, né, ter um momento, uma qualidade de vida, né, sendo idoso, ou se sofreu algum tipo de acidente, ainda assim manter uma qualidade de vida. E às vezes essas pessoas, por falta de informação, procuram o INSS e acabam tendo seus direitos lesados. É muita satisfação quando você consegue aposentar alguém que passa por isso, ou conseguir um direito de auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, por alguém que teve seu direito negado pelo INSS, passou por aquela injustiça e não sabe o que fazer. Realmente é isso. Para aquela pessoa deve ser até desesperador chegar nesse momento, né? Ter uma injustiça do Estado que ela espera que acolha ele no momento de dificuldade e aí tendo que procurar um advogado para solucionar esse problema. É verdade. Pela televisão, eu já testemunhei em alguns casos de uma mulher, que inclusive a gente está acompanhando para saber se foi liberado ou não, ela foi diagnosticada com câncer, né? E faz o tratamento, ela não pode trabalhar. Isso já se acumula há um certo tempo e até hoje ela já teve negado 3 vezes o auxílio-doença pelo INSS. Olha, e é comum que isso aconteça, sabe? Eu digo assim, as pessoas precisam lutar pelos seus direitos até onde der, né? Veja uma situação dessa com câncer, um tratamento que é evasivo na maioria das vezes, as pessoas elas ficam fragilizadas, tem dificuldade para voltar ao trabalho, a depender da escolaridade dessa pessoa. Às vezes nem consegue porque fica com limitações físicas e aí passa pelo sofrimento da espera, né? 1 ano, 2 anos, esperando o resultado de um benefício. Como é que essa pessoa come nesse tempo? Sim. Né? É uma dificuldade. Então, conseguir participar da correção dessa injustiça é muito satisfatório. Agora, por que essas situações acontecem, Carlos? O que leva, né, a essas pessoas terem que esperar tanto tempo? É uma falha no sistema? O que precisa mudar realmente? Acho assim, são diversos os motivos, né? O primeiro que o sistema do INSS ele se tornou cada vez mais complexo. Então, é sempre importante ter o acompanhamento de alguém mais especializado ao dar entrada no pedido administrativo, correto? E o segundo é que, de fato, na minha opinião, existe um sucateamento do INSS, correto? Você tem defasagem em peritos para fazer as perícias, precisa de uma fila gigante. A gente vem aí de uma ressaca, o INSS. E a Justiça, como completa, sofre uma ressaca da pandemia, porque ficou sem audiência, ficou um tempo sem fazer perícia, né? Tem uma defasagem de servidor para analisar os processos administrativos, falta de perito. Então, você marca perícia, por exemplo, você marcar uma perícia hoje no INSS, uma perícia presencial, você vai fazer essa perícia só o ano que vem, né? Lá para abril, maio do ano que vem. Essa tem sido a agenda, né? Apesar que o INSS essa semana anunciou novos médicos e deve estar reagendando as perícias para poder antecipar essas perícias que estão mais para frente, correto? Mas a realidade hoje é essa. Você marcando uma perícia hoje, você vai esperar aí 6, 7 meses para saber se tem ou não tem direito a receber um benefício, com certeza. É muito tempo para uma coisa que você pode nem ter certeza, porque você pode esperar 6 meses, se virar como pode e chegar na hora você ainda ter o benefício negado. E as contas não esperam, né? A famosa frase, os boletos sempre vencem, né? Exatamente. Então, o boleto da água vai vencer, o boleto da energia vai vencer e a comida na geladeira vai acabar. E como é que faz? Essa mulher em específico que eu citei, a gente acompanhando o caso dela, ela fazia bazar em casa para tentar sobreviver, porque ela trabalhava como cabeleireira. E ela não podia mexer com os produtos químicos. E às vezes, Matheus, o sistema é tão bruto, né? Pra você ver como é que são as coisas. Às vezes essa situação dela mexer com bazar num processo judicial, o INSS levanta essas questões, né? A pessoa está esperando receber um benefício e para sobreviver tem que trabalhar. A pessoa não sabe o que faz, né? Está esperando o benefício, aí se
faz um esforço para trabalha 2, 3 dias, não consegue trabalhar 4, 5, porque sente dor por causa do esforço, e o INSS traz essas questões, dizendo, olha, podia trabalhar, trabalhou 3, 4 dias. É de verdade a necessidade de ter alguém especializado para acompanhar, para conseguir rebater essas situações. E aí entra o papel do advogado, né? Porque a maioria das pessoas não conseguem só. E isso seria o quê, né? É porque o advogado ele tem um jeitinho ali diferente de lidar. O que acontece que essa demora é tão grande para essas pessoas que tentam só? Então, também às vezes o advogado, o que ele faz? Ele cobra o que está na lei, né? O INSS tem prazos para poder responder. Ele é um órgão público, né? E ele se submete à lei nacional. Então, a lei nacional diz que todo processo administrativo tem de 30 a 60 dias para ser resolvido. 30 prorrogável por mais 30 com justificativa. Se passar isso, né, você estando acompanhado de uma presença de um advogado, ele pode entrar com mandado de segurança. Mas recentemente, por exemplo, teve um acordo entre a Advocacia Geral da União e a Defensoria Pública da União, e algumas instituições do direito previdenciário, que chegou uma demanda repetitiva no STF, que estabeleceu outros prazos, né? Tem um acordo lá que tem esses prazos, tem 90 dias para dar resposta de um auxílio-doença, 60 dias. Então, passado esses prazos, ter um advogado agiliza, porque ele pode ingressar na justiça com mandado de segurança, fazer a reclamação devida nos órgãos responsáveis, e o INSS acaba reagindo a essas situações com maior velocidade, porque os juízes têm aplicado multa ao INSS quando não responde. Beleza. Agora, para essas pessoas que estão com processos, Carlos, no INSS, qual é o erro mais frequente quando você pega uma causa, por exemplo? O que as pessoas fazem de errado que acaba, às vezes, atrapalhando, né? Olha, a maioria das vezes é a ausência dos documentos que o INSS requisita. O INSS tem várias instruções normativas, tem documentos próprios que o INSS considera como válido e outros que eles não consideram. Então, as pessoas, e às vezes são documentos fáceis, né, de ter acesso, mas elas não sabem quais são esses documentos. Então, elas vão lá e apresentam documentos faltantes, não conseguem, às vezes tem dificuldade no acesso das tecnologias, porque nós estamos vendo uma transformação, não só no INSS, mas eu acho que em todos os órgãos públicos, da digitalização dos processos, correto? Então, tudo hoje é no meu INSS, tendo um acesso ali mais informatizado. Então, uma pessoa mais idosa ou com menos escolaridade tem muita dificuldade de acessar, ter a senha do gov.br, elas têm dificuldade de fazer isso e acabam errando nesse momento. Ah, sim. E, às vezes, é um errozinho, vamos dizer, besta, né, que pode prejudicar toda a aprovação do processo, né? Olha só, eu vou contar aqui para você aqui um caso bem simples de um cliente lá do escritório. Ela pediu salário maternidade e teve o salário maternidade dela indeferido. E ela tinha todos os requisitos para receber o salário maternidade. Só que por que ela não recebeu? Teve que entrar novamente, né? Na hora de fazer o requerimento, tem uma pergunta se você se afastou ou não se afastou das atividades. Ela, como era autônoma, e não estava recebendo nada, teve a filha dela, ela continuou vendendo uma roupinha ali, outra roupinha aqui, né? E acabou marcando que não se afastou das atividades. Essa pergunta faz que o robozinho do INSS, porque agora o INSS automatizou muitos dos processos, entende que você não tem direito. E aí sai uma resposta automática, você não tem direito. Por quê? Você teve o filho e não se afastou. Mas ela não se afastou porque ela ainda não tem a segurança da renda dela. Exatamente. E o salário maternidade está aí para quê? Para que existe? É para a mãe? Não. É para proteger a criança. Para que a criança tenha alguém que possa cuidar dela naqueles primeiros meses que são sensíveis. Correto? Ela não, é o mês que ela não consegue fazer nada. A criança só grita e chora, né? E ela precisa de alguém que cuide dela. Mesmo com 4 meses, com 5 meses, 6 meses, ela começa a ter outras compreensões, mas ainda precisa de muita atenção. Mas aqueles primeiros meses, eles são indispensáveis. A atenção, né? Eu digo até por 24 horas por 24 horas, né? É bem assim. E é para isso que serve o salário maternidade, o auxílio maternidade. Não é para a pessoa, é para proteger a criança, a vida daquela criança.
E dá uma indignação. Eu, quando acompanho certos casos, dá uma indignação muito grande de você ver pessoas que precisam, que não recebem o benefício e que ficam sem alternativa, e que ficam sem saída, e que olham para um lado, olham para o outro. E agora, o que eu faço? Né? Quem deveria me ajudar, que o órgão não me ajuda, Sim. e agora? E sofrem até, Matheus, muitas das vezes, um preconceito social no local, no meio de convivência dele, né? Porque essa pessoa não está trabalhando, né? Não consegue trabalhar, de fato, e às vezes as pessoas não sabem disso. E ela começa a não ter dinheiro para fazer as coisas. E naquela angústia de receber do INSS e de resolver essa situação. É muito complicado. Então, assim, é muito sofrimento. Eu acho que o INSS tinha que facilitar a vida dessas pessoas, sabe? É a função, né? Porque as pessoas, quando chegam ao INSS, é em um momento de necessidade. Dizem, Matheus, que os bons pagam pelos maus, né? Então, e eu acho que o princípio da boa-fé, que é esculpido na Constituição e nos processos, ele é desvirtuado nesses processos do INSS, né? Você tem que provar tudo para o INSS que você está falando, né? Aí você imagina, uma senhorinha que viveu no campo, às vezes até analfabeta, como é que ela vai provar ali num segurado especial? Ela tem dificuldade mesmo de juntar documentação. Ela não sabe nem ler. Às vezes, né, sabe assinar o nome, mas ela não sabe nem ler. E ela vai ter dificuldade. E procura o INSS e não consegue, né, ter uma boa orientação. Até porque o INSS está abarrotado. Você chega lá, está cheio de gente, tem 3, 4 servidores para atender, então ele atende todo mundo daquele jeito, já no alto estresse o funcionário do INSS, e acaba quem sofre com isso, quem sai prejudicado, é sempre o povo menos favorecido. Nesse caso de uma senhora, por exemplo, que não tem documentação, não tem nada, né? Como que ela faz, né, para comprovar? Eu costumo dizer, Matheus, quem vive em algum lugar deixa rastro. Não tem jeito. Em qualquer lugar, qualquer pessoa. Você vai no postinho, você tira identidade, o seu filho estuda, nasce, casa. As pessoas, no momento que elas vivem e elas precisam procurar o poder público para registrar alguma coisa, elas deixam um registro. Um advogado especializado, ele vai saber. Você, não, a ficha da inscrição quando você vai tirar a identidade, você faz uma ficha, né? Quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é você, o que ele trabalha, né? Quantos anos você tem, onde você mora. Você faz tudo isso porque o Departamento de Segurança precisa desses dados. Ele deixa esses dados armazenados. Então, a pessoa vai ter, tirou a identidade? Tem a identidade, tem essa ficha da identidade. Nasceu alguém, tem a certidão de nascimento. Alguém estudou, tem um histórico escolar. Foi no médico, tem um histórico no SUS. O SUS guarda o histórico de todo mundo que atende lá. Então, com um advogado especializado, de acordo com a vida da pessoa, quem vive, se vive em algum lugar, deixa rastro. Então, nesse mundo moderno, cada vez mais, é possível ir atrás de documento. Mas essa pessoa que não tem, que tem dificuldade, né, não vai conseguir. Ela é muito boa para plantar, eu costumo dizer, fazem as melhores galinhas caipiras e as melhores farinhas que eu já comi. Com certeza. Mas mexer com documento não é para ela, cada um no seu espaço. É verdade. Você tinha falado sobre o princípio de boa-fé, né? E aí, como que funciona isso? Você que entende do assunto, é o especialista aqui. Se eu não me engano, na legislação, ou seja, na questão de lei, quando você vai tratar de réu, de tudo isso, todo mundo tem parte do princípio de que é inocente. É isso, correto? Sim. Esse princípio da boa-fé, nesses processos contra o INSS, eu costumo dizer, o INSS ele mensura e valida documentos de maneiras diferentes. Né? A crítica vai no sentido de que muitas das vezes as pessoas trazem os documentos que elas têm, que elas possuem lá, são documentos verdadeiros. E o INSS descarta isso. E as pessoas têm que procurar a justiça para poder provar que aqueles documentos realmente são documentos válidos, né? Então, isso porque, infelizmente, existe algumas pessoas, né, algumas quadrilhas que tentam burlar o sistema do INSS. E aí acaba os bons pagando pelos maus. Sim. Tá mais explicado agora, né? É porque fica aquele sentimento de que
o serviço que é para nos beneficiar faz de tudo para não nos beneficiar. Eles têm, sim, tem muita, acho que tem muito a melhorar, né? O corpo, as pessoas que constituem o INSS, os servidores, né? A gente está sempre lá, são pessoas maravilhosas e sempre tentam colaborar, mas a estrutura do sistema não ajuda. Eu costumo falar, você vai na Secretaria de Fazenda, os melhores computadores, né? Para arrecadar, os melhores computadores. Sim. Tem servidor para tudo que é lado, o ar-condicionado tá bom lá. Todo mundo chega lá, tá confortável. Agora você vai no INSS, a cadeira é antiga, o computador é o antigo, a máquina para digitalizar é o antigo. Então, tudo isso atrapalha, né, o dia a dia. Se você pensar que o INSS é um dos nossos sistemas públicos que tem mais fonte de arrecadação, nós teríamos que ter uma instituição, né, de seguridade social de primeira ponta, sabe? O patrão paga, o trabalhador paga, a sociedade paga, e isso tá lá para garantir que as pessoas tenham um mínimo de dignidade. E eu não estou falando dos ricos da sociedade. Quem procura o INSS, o regime geral, pessoas que recebem até 7, 8 mil reais. É o teto do INSS. É uma ou outra exceção que recebe mais. Eu estou falando do povão. Eu estou falando dessas pessoas aí, que é a maioria da sociedade, que acaba contribuindo mais com o imposto, proporcionalmente, do que as pessoas que recebem mais. Então, nós deveríamos ter uma instituição de seguridade social de ponta. Esse é fato. Isso com certeza, né? Até mesmo pela importância do serviço. Pela importância que tem para a sociedade e pela procura, a demanda que tem também, né? Que é muito grande. E a maioria das vezes é questão de sobrevivência, né? É comer, é poder sair, poder ter um mínimo de lazer. É para isso que o INSS acaba atendendo, né? Você tem os auxílios previdenciários e você tem também... O INSS é responsável pelos benefícios de prestações continuada, que é da Lei de Assistência Social, que é para as pessoas de baixa renda. Ou seja, tem muita gente aí que não consegue trabalhar por causa de uma deficiência, ou muito idoso que passou... Que esse negócio de assinar carteira e de ir na justiça atrás dos seus direitos é um negócio novo para a nossa sociedade. Muito bem? A maioria das pessoas mais antigas que viviam aqui no norte do estado de Tocantins, no norte do estado de Goiás, agora estado de Tocantins, e que vivem no interior, elas não têm o costume de assinar carteira, não. Nem de fazer contribuição. Essas pessoas trabalham a vida toda como autônomo, para cima e para baixo, e quando se vê na velhice, fica sem amparo. Desamparado aí, né? Aí nós temos o benefício de prestação continuada para essas pessoas. Né? Quem também gere a concessão desses benefícios é o INSS. Ah, bacana. E teve mudanças, né, recentes. Talvez não tão recentes, mas teve mudanças que até hoje talvez complicam um pouco para o pessoal, né? Nós tivemos aí a reforma da Previdência, né? E essa reforma da Previdência, ela trouxe aí novos marcos, né? Ou seja, as mulheres vão ter que trabalhar um pouco mais, né? Ela acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição, que nós tínhamos no regra passada. Ainda tem gente que consegue pegar a regra de transição, né? Mas se você pensar na nossa geração, nós vamos ter que aposentar por idade. Essa aposentadoria por tempo de contribuição não vai existir mais para nós. Então, ou seja, você pode ter começado a trabalhar, né? Um jovem trabalhador, e aí você começou a trabalhar cedo, você vai trabalhar 30, 40 anos. Isso vai ser muito bom para o seu cálculo, mas mesmo que você fique cansado, você não vai conseguir se aposentar por tempo de contribuição, não no regime geral. E eu tentando, comecei a trabalhar com 16 anos, carteira assinada. Olha aí. Eu vou começar a contribuir cedo. Já estava sabendo que ia ter a reforma. A senhora se adiantou muita coisa? Não, ajuda. Trabalhar é sempre bom, né? Trabalhar é ótimo. Até as pessoas que procuram auxílios por causa de doença, eu costumo dizer, as pessoas pagariam tudo para ter a saúde de volta e conseguir trabalhar. Com certeza, mas estão lá porque não conseguem. Trabalhar é muito bom. Eu gosto muito, né? Tem uns, né? Tem uns por aí que não gostam não, né? Mas assim, trabalhar, eu acho que faz parte da essência, né? Assim, de você ter o que é seu, de você ter a sua garantia,
né? E de você se sustentar, né? De você se manter. Sentir produtivo, né? De se sentir útil. Acho que as pessoas têm essa vontade, né? De se sentir produtivo, de se sentir útil. Inclusive, muita gente, né? Mesmo depois de aposentado, quer voltar a trabalhar, quer voltar ativo justamente para ter esse sentimento. Volta ao mercado de trabalho e essas coisas, né? Essa relação de trabalhar e de se sentir útil é uma relação da sociedade, né? E é muito bom. Eu acho que as pessoas querem isso, né? Querem ter oportunidade para trabalhar, querem essas coisas. É verdade. Agora, para aqueles que já querem se aposentar, né? A gente precisa de um bom serviço aí prestado pelo INSS. A gente tem que cobrar, infelizmente. Lá na televisão, a gente acaba conhecendo muitas histórias, acaba interagindo com muitas pessoas e acaba vivenciando essa realidade, né? Que por vezes ficam escancaradas, assim, uma mazela muito grande para a sociedade, de pessoas que precisam, pessoas que não têm um entendimento, pessoas que não têm um amparo e que ficam aí desassistidas, né? A gente lamenta muito ter que viver isso ainda no pleno século XXI, né? Com toda a modernidade que a gente tem, com toda a facilidade que a tecnologia trouxe para a gente e ter que presenciar pessoas que não possuem essas oportunidades e que ficam desassistidas porque às vezes parece... Porque assim, quem olha de fora tem aquele sentimento de que parece que é má vontade. E a gente padece de falta de informação também. Tem, por exemplo, né? Tem uma ação que o escritório patrocina muitas ações aqui no estado e em outros estados, do que a gente chama no INSS de auxílio acidente. Esse auxílio acidente, veja só como é que é. Eu estou falando isso para denotar a injustiça no tratamento que o INSS às vezes causa às pessoas. A lei determina que o INSS, assim que você termina de receber um auxílio-doença, e o auxílio-doença é para quem não consegue trabalhar. Sim. Quando você não consegue trabalhar, você recebe o auxílio-doença e é afastado, né, para poder ficar em casa e se recuperar. Quando você se recupera, a lei fala assim, olha, o INSS devia chamar, por exemplo, o Matheus e ver assim, Matheus, e aí, você está podendo voltar a trabalhar, mas não queremos saber se desse seu acidente ou dessa sua doença, você ficou com uma sequela. O tanto de acidente de moto que não tem, o tanto de pessoas que não sofrem acidente de trabalho e que, ao retornar ao trabalho, ficam com uma sequela. Né? Quem quebra a perna, quebra o fêmur, quebra a clavícula, tem, às vezes, partes do corpo amputada. Principalmente, né? Dependendo da modalidade de trabalho, Sim, né? Ela vai ter dificuldade para voltar a trabalhar. Se trabalhar no pesado, né? Você falar de um pedreiro, você falar de alguém que trabalha numa fábrica, que fica em pé, vai ter dificuldade. Quando essa pessoa tem uma lesão, né, permanente, decorrente desse acidente ou dessa doença, ela tem direito a receber esse auxílio acidente. O INSS deveria implementar de ofício. Fala assim, ó, passou lá pela perícia, constatou a incapacidade, tinha que implementar. Ele não faz e muitas pessoas voltam ao mercado de trabalho com dificuldade, se tornam pessoas com deficiência, com limitações, não estão em situação de plena igualdade com outras pessoas no mercado de trabalho e ficam sem receber esse benefício, que, veja só, é uma indenização que o INSS tem que pagar, que é 50% do salário do benefício que ele recebia na época. Então, por falta de informação, as pessoas não vão atrás desse direito. E tem muita gente que tem direito a receber esse benefício e não sabe. E aí, como que funciona? Deveria ser automático, não? A pessoa passou pela... Aí ele tem que voltar para o final da fila, fazer todo o processo de novo? Isso, olha só, veja só. Isso foi uma discussão muito forte lá no Supremo Tribunal Federal, porque a lei determinava que o INSS tinha que fazer isso. Eu vou bem rapidinho aqui, um breve histórico. O auxílio-doença era da mesma maneira. O INSS tinha que chamar. Teve uma alteração da lei só no auxílio-doença, e aí o segurado passou, quando recebe o auxílio-doença, se sente incapaz ainda, 15 dias antes tem que pedir a prorrogação. Sim. E voltar no perito. Nesse momento que ele volta no perito, a lei manda o INSS avaliar também se ele deve ou não deve receber o auxílio-acidente. O INSS discutiu por anos na Justiça, junto contra a Defensoria Pública da União, instituições que representam o direito previdenciário, que o cara deveria abrir um novo pedido. Ou seja, se ele sofreu um acidente lá em 2014 e ele descobriu o direito agora, ele vai ficar esse tempo todo sem receber. Ele vai ter que fazer um novo pedido para ser avaliado se ficou com uma incapacidade. Mas aí o STF veio e falou,
fez um tema sobre isso, né? O STJ e o STF. Pode entrar direto na justiça, porque a autarquia deixou de cumprir com a sua obrigação, e aí você entra direto na justiça e pode receber desde aquele tempo. O retroativo. Né? O retroativo. O retroativo com a limitação legal, né? Que a limitação legal é de 5 anos. Passado disso está prescrito. Sim. A prescrição só suspende, ou seja, ela só para de contar quando você entra na justiça. Entendi. Isso é algo que nem todo mundo tem o conhecimento, né? Mas é algo que dá aquela indignação, né? Justamente daquilo que a gente falou, que poderia facilitar, poderia ajudar. Poderia fazer, né? E não faz. Mesmo com essa decisão dos tribunais, o INSS logicamente recorreu e ainda tem uma discussão aí para frente, aí, né? Mas tem uma decisão definitiva, tem uma situação que agora tem valido nos tribunais, né? Ele não faz, continua não fazendo e orientando a não fazer. E aí, mais uma vez, né? Quem era para te proteger, porque a Seguridade Social é para isso, né? Vai lá e te tira direitos. É porque salvo aqueles casos em que realmente vem aquelas pessoas que agem com má fé, né? Aquelas pessoas que tentam enganar o sistema, que querem burlar, que querem se beneficiar justamente disso. Salvo essas exceções, o INSS ele age como se fosse uma empresa privada, né? Querendo manter o lucro para si e sem beneficiar e sem cumprir o seu papel de órgão público. Isso, né? Porque, na verdade, o objetivo do INSS, igual a gente estava falando esse negócio de o objetivo da empresa privada é lucrar, né? Sim. Por óbvio, né? Essa é a situação do capitalismo. E agora, o objetivo do INSS não é lucrar, é proteger essa sociedade, proteger o brasileiro, né? É uma instituição de amparo social. Esse é o objetivo do INSS. É o objetivo que a lei preconizou para ele. Então ele deveria fazer o quê? Ele deveria proteger esse cidadão, não dificultar a vida dele, né? Isso, eu digo que não são servidores, né? Existe uma cúpula, né, de gestão do INSS que vai dificultando. Ela que determina o caminho, né? E aí a gente entende quando você fala, por exemplo, de questão de processos, de andamento das coisas como são lá dentro, mas situações como essa, de que já tem uma decisão, de que já existe uma direção que deve ser tomada e o órgão não toma e ainda orienta que não seja tomada, aí sim você para analisar, você observa e você fala, uai, pra que está servindo então? Tá cumprindo o seu papel ou não tá? E aí as pessoas ficam nesse limbo, né? É muito ruim. Mas o INSS tem muito que melhorar como instituição de seguridade social. Eu acho que essas diretrizes, elas precisam mudar. Isso seria gestão, Carlos, que nem você falou, né? Da cúpula que existe, né? Para poder fazer a gestão do INSS. Existe, na minha opinião de previdenciarista, existe um fantasma que diz que a Previdência causa prejuízo ao país e que vai quebrar o país e que não sei o que, coisa e tal. E esse fantasma que penaliza os mais humildes, né? Porque você vai determinadamente ter que tirar dinheiro de algum lugar para poder cobrir, caso seja a Previdência, orienta o INSS a ter medidas duras, né? Esse espírito faz com que o INSS tenha medidas duras. A própria legislação, as próprias normas internas do Conselho da Previdência tende a fazer isso, que é um conselho um pouco rígido, na minha opinião, né? Um conselho que deveria ser mais aberto, ter uma escolha mais aberta dos seus representantes, né? O Conselho da Previdência Social que toma essas decisões. Mas principalmente as pessoas que atendem, né? Sim. Que são as pessoas menos favorecidas também. E aí você pega, eu costumo dizer, o brasileiro, na sua maioria, são pessoas boas e trabalhadoras, né? E a gente tem que tratar a partir desse princípio, e o INSS também deve partir desse princípio para tratar os pedidos dos segurados, né? Fazer exigências, entrar em contato, facilitar a vida desse usuário, ter um nível de tratamento do segurado com mais carinho. Eu acho que falta isso, sabe? Falta um carinho maior no tratamento com o segurado, né? Uma ligação. Você não... Poxa, abre uma exigência, aí aquele senhor é obrigado a saber que vai sair lá no meu INSS essa exigência e vai abrir aquela exigência com um monte de juridiquês,
né? Preencha formulário de não sei o quê, preencha formulário daquilo lá, daquilo não sei o quê, traga tal documento. Ele não sabe o que é isso. Ele precisa ter um tratamento com carinho por parte do INSS. Isso precisa de mais recursos humanos, né, para fazer isso. Deixa eu fazer um comparativo com vocês, se for possível. Analisando, por exemplo, o funcionamento do INSS com o GPREV aqui no Tocantins. Como que você compara os dois serviços? Rapaz, aí eu vou ter que te dizer o seguinte. Eu acho que o INSS ele tem uma demanda muito maior e é até mais proativo do que essa situação do GPREV. O GPREV precisa melhorar. O Prev Palmas. Eu tenho assim, estou falando de previdência privada, eu tenho críticas duras às previdências privadas aqui do estado de Tocantins, porque veja só, o servidor que tiver nesse meio termo, Prev Palmas não tem, por exemplo, aposentadoria especial para pessoa com deficiência, né? E a gente tem que, no regime geral tem, né? Porque a gente tem que concordar que, a depender do grau da deficiência, que o regime geral também trata dessa maneira, essa pessoa está no mercado de trabalho ou é um servidor público que tem que se esforçar mais do que os outros. Beleza, né? Então, exemplo simples, se você tem todos os seus membros do corpo, você consegue desenvolver atividades melhores do que... Né? Melhores não, com mais facilidade. Melhor não é a palavra, porque às vezes a pessoa se esforça mais e faz muito melhor do que quem não tem qualquer tipo de deficiência. Mas não existe aposentadoria especial. Não existe meio termo para essa pessoa que sofreu um acidente, por exemplo, pode até ser de trabalho. O cara está trabalhando, o agente de endemia, que anda muito de moto aqui em Palmas, cai de moto, quebrou a perna e esse cara fica em pé, anda o dia todo. O máximo que ele tem é uma remoção. E às vezes essa remoção tira desse cara um benefício que ele tem como agente de endemia, da insalubridade, da periculosidade e tal. Então, o cara sofre um acidente de trabalho, olha só, não tem nenhum amparo da Previdência Privada e ainda perde salário. Acontece com muitos servidores. Já que estão discutindo aí, né, e vai ter a reforma do GPREV, tem que se pensar nisso também. Né? Não, precisa aumentar a idade, o GPREV está precisando de dinheiro e tal, não sei o quê. Pode até ser, mas como é que a gente vai tratar essas diferenças, né? Eles só tratam, geralmente, uma diferença que é a do professor. E o cara que trabalha na saúde, que está exposto a risco todo o tempo, né? Que está exposto a doenças. A segurança pública. Né? O cara que trabalha na segurança pública. Então, a gente precisa tratar essas diferenças, né? Como diferenças reais para que seja justo. Para que esses regimes de previdências próprias, eles possam ser de maneira a abarcar essas dificuldades que cada um passa. Né? E a gente tem desafios em todos os lados, né? Agora precisa da boa vontade de quem está na gestão, de quem está à frente, de tentar resolver e achar o melhor caminho para quem está precisando, né? Certeza. E falando de regime privado, privado não próprio, na verdade, né? Que é o caso do GPREV, por exemplo. Tem um caso lá no escritório de alguém que trabalha na segurança pública. Ele ficou com alto nível de estresse, correto? E acabou sendo aposentado. A famosa síndrome de burnout. Sim. Como a síndrome de burnout não era uma doença que é reconhecida, né, era reconhecida na medicina, passa a ser reconhecida agora, essa discussão da existência da síndrome de burnout, né? A OMS também. A OMS reconheceu e tal. Ele recebeu uma aposentadoria parcial. Não foi ligado a essa aposentadoria. E um policial, dependendo das suas atividades, é uma atividade muito estressante, né? Com certeza. Assim, muito estressante. Ninguém chama o policial pro churrasco. É só problema, meu amigo. Quando tem problema... A carga psicológica é bem forte, Quando né? tem problema é 190, delegacia, essas coisas. E aí ele acabou se aposentando de maneira parcial. Ele teve perca de 40% do salário dele. Então, esse tipo de situação tem que ser revista nos regimes próprios de maneira administrativa. Isso acaba abarrotando o judiciário, porque aí qual é a opção? Procurar um advogado e tentar reverter isso de maneira judicial, né? E aí você cria dois problemas, né? Porque aí você já está indo para a área judicial também, aí já cresce a fila também na justiça. Dois problemas ali que são criados, né?
E você tá nessa área, né, previdenciária, e a gente entende até pelo bate-papo, né? Tanto que você esclarece muito bem pra gente, Carlos. E já são 6 anos que você falou, né? Já atuando nessa área. São 6 anos. 6 anos que a gente está atuando nessa área, né? Na área trabalhista também. E assim, eu, como você pode ver, sou um apaixonado, né? Acho que a gente não consegue resolver os problemas do mundo, né, ali, mas consegue mudar a vida de muitas pessoas. Isso dá uma satisfação muito grande, né? Não, demais. Rapaz, a pessoa tá lá na mesa do escritório, ou tá na audiência e o juiz fala para ela assim, você tá aposentada. Rapaz, aquele abraço que a pessoa te dá, né, é muito gostoso, é muito bom saber que ela vai ter uma tranquilidade pelo resto da vida dela, né? Uma pessoa que trabalhou e teve o seu benefício negado pelo INSS, né? Se corrigir essa injustiça é muito bom. Coisas que são detalhes pra gente, mas que fazem toda a diferença pra vida de outras pessoas, né? Você pensa bem, às vezes a gente vai todo o serviço, a gente acaba se tornando, com o tempo, né, repetitivo, né? Você faz uma, faz duas, faz 3 e tal, e vem mais um processo, mais outro, mas e é muito bom também ressaltar que, por exemplo, nossos tribunais têm juízes muito humanos, muito humanos. Isso é necessário, né? Né? Porque se você for levar tudo ao pé da letra, você acaba perdendo esse olhar humano de ver a pessoa que está na sua frente, aquela situação que está à sua frente. Muito humanos, e eu costumo dizer, a gente precisa lembrar sempre, toda vez, né, que são pessoas que têm problemas sérios da vida delas. São pessoas que trazem, quando a gente chega no judiciário, um problema da vida dela que ela não conseguiu resolver. Um problema que lhe causa angústia. Então, às vezes, as pessoas chegam no escritório, na audiência, né? E eu estou falando de trabalhista e previdenciário, e ela fala assim, nossa, doutor, eu não dormi ontem. A pessoa fica ansiosa, aquele momento da audiência de instrução que vai decidir se ela vai aposentar ou não. E se decidir que não, ela só tem você para recorrer mais uma vez e tentar reverter essa situação. Então, é preciso lembrar. A gente vai tratando no dia a dia, às vezes trata as coisas de maneira mecânica, mas eu sempre falo para os advogados que trabalham com a gente e para os advogados que eu conheço. É preciso lembrar que você de fato, quando a Constituição fala que o advogado é essencial para a administração da justiça e que a gente tem um dever com a sociedade, a gente precisa lembrar disso. Não só achar que a advocacia é o lucro, enfim, a advocacia é isso também. É você conseguir transformar a vida das pessoas e corrigir as injustiças. Eu já assisti alguns vídeos dessas audiências, né, que acabam repercutindo por causa da história da pessoa, do posicionamento do juiz, e às vezes a gente até se emociona, né, de ver às vezes esse lado humano também que precisa. Teve um caso que a gente ficou até pensando, quem assistia, né, falava, cara, a pessoa era tão humilde, né, uma mulher que era tão humilde, eu acho que ela meio que, se fosse em outra situação, podia até encrencar o advogado, né? Só que o juiz levou muito na boa também, e acho que isso vale do lado humano, né? É que ela parece que tentou assinar várias vezes, e aí só que ela errava, aí parece que o advogado pegou na mão dela e foi fazendo junto com ela pra ela não errar, né? Isso poderia, de alguma forma, se fosse alguém que não tem esse olhar humano, talvez encrencar, né? Como se fosse uma manipulação, algo assim. Não, com certeza. Porque o que acontece? Eu não sei se era o caso dela, que ela não sabia escrever, no momento não conseguiu. A pessoa tem que fazer de própria vontade e tal. E ela falou, eu vi esse vídeo também. E ela fala no vídeo que não sabia o que tinha na procuração. Né? E aí? Rapaz, aí ele pergunta, mas você assinou? O seu advogado deve ter mudado de cor na hora. Mas o juiz também pergunta, mas é isso mesmo que a senhora queria e tal? E acaba compreendendo que houve a expressão da vontade dela, né? Até porque, às vezes não, em muitos dos nossos tribunais, não precisa da procuração expressa na hora para ser representado por um advogado. Se você chegar no tribunal, por exemplo, não, vou ter uma audiência hoje, se tu tá sem procuração e você falar assim, olha, excelência, esse aqui é meu advogado,
ele é seu advogado. Se ele for advogado, está constituído. Você manifestou em frente ao juiz. E foi isso que ela fez. Ela se manifestou em frente ao juiz e mesmo que tivesse vício naquela procuração, ele acabou relevando porque de fato ela se manifestou. Mas relevou justamente nessa atitude mais humana, né? Mais humana. Porque a gente sabe que infelizmente podia também ter falado assim, ó, não vale mais nada aqui. Tem gente que prefere encrencar, não é verdade? É verdade. Isso que me chamou a atenção quando você falou que a gente tem... É muito humano esse juiz, inclusive. Ele é da Bahia. Isso, né? De Juazeiro. Quando você falou daqui, tipo, você atuando aqui no Tocantins, né? Eu imaginei um juiz assim aqui no Tocantins também, né? E eu me lembrei automaticamente desse vídeo que eu assisti, justamente por causa desse olhar humano, né? Que falta muito hoje em dia. Ele atua, eu não sei se ele é da Bahia, mas eu sei que ele atua no Tribunal Regional Federal de Juazeiro da Bahia. A gente tem alguns casos lá e, assim, prazer de fazer audiência com ele. Ele é muito tranquilo, Já chegou a conhecer? Te conheço. Fiz audiências virtuais com ele. Ele é muito tranquilo, ele chega, deixa o segurado confortável, né? Você imagina que é um momento de um cliente disse para mim uma vez, né? Hoje que nós fica de frente do homem da capa preta, o homem da capa preta que manda prender, que manda desprender, que faz... O pessoal fica na apreensão, porque às vezes até uma respirada errada você pode atrapalhar todo o processo. E fica nervoso, imagina só, você no nervosismo responde uma pergunta errada e por causa disso você perde. A gente às vezes que já tem uma certa habilidade, digamos assim, para comunicar, para conversar, às vezes bate um nervoso, erra uma palavra, né? Gagueja. Não tem jeito, né? Às vezes a gente faz isso mesmo. Mais audiências que a gente faz, toda audiência é uma audiência e todo momento é um momento. E você também faz várias entrevistas, né? Então sempre tem que ter uma preparação, sempre tem um momento. Agora isso é muito bom. E aí você atua aqui no Tocantins, você tem um escritório em Recife, correto? Isso. Lá na mesma área? Lá na mesma área, lá também é previdenciário. Lá também não, lá é exclusivamente previdenciário. Né? A gente atua lá exclusivamente no previdenciário. Tem alguma diferença aí entre os estados, dificuldade? Tem diferenças no posicionamento, no entendimento dos juízes, né? Mas, apesar de seguir uma linha, tem diferenças, né? Eu gosto muito do estado de Tocantins, né? Então, assim, por enquanto não me vejo morando em outro estado, mas aqui, igual eu te falei, nós temos juízes muito, muito humanos, desembargadores muito humanos, né? Então, eu tenho apesar dos pesares, né? Porque eu acho que onde junta gente boa e gente ruim, né? Sim. Eu tenho muita fé no nosso judiciário. Acho que em todas as profissões, né? Sim. Existem as pessoas boas, existem as pessoas ruins, aquelas que levam por excelência a profissão, que fazem por amor, realmente que gostam, e tem aqueles que estão ali cumprindo, né, um papel que ele tem, né? Infelizmente isso faz parte realmente. E aí... Tocantins, Recife, já falou que não pretende mudar, vai ficar aqui por um tempo. Não, aqui muitos anos ainda, mesmo que... Mas você é daqui do Tocantins? Não, eu sou de Brasília. De Brasília, né? Meus pais são de Brasília, assim, nós somos meu pai e minha mãe é do Nordeste, né? Então, assim, acho que a escolha de seguir para o Nordeste também, acabo visitando a família lá, do Natal. Eu chamo Carlos Ilhas Benevides. Meu Benevides é lá do Nordeste, lá a família tem senador, enfim, a família lá e a gente foi para Brasília, meu avô foi para Brasília, construir Brasília, minha mãe foi estudar lá, eles acabaram se conhecendo, casaram e meu pai acabou sendo transferido para cá, né? Ele é aposentado do Tribunal Regional do Trabalho, né? Ficou concursado como segurança e acabou vindo para cá. Se aposentou por invalidez, sofreu um acidente, mas eu pretendo, assim, Tocantins é minha casa, eu tô aqui desde 2003, né? Então tem, 20 anos, né? Fiz meu ensino médio, fiz parte do ensino fundamental, minhas faculdades, né, que foi mais de uma, como a gente se conheceu, eu fui do movimento estudantil durante muito tempo, né, e me dediquei boa parte da minha vida a essa luta do movimento estudantil,
formei como bolsista do ProUni, né? Fiz parte aí lá em 2008, 2009, quando eu entrei na faculdade, desse debate de implementação do programa do ProUni, do FIES, né? Assim, eu lembro quando a gente começou essa situação do ProUni, o bolsista do ProUni não podia reprovar, né? Não podia reprovar, e se reprovasse estava fora. E foi uma das coisas que a gente discutiu, na época o Haddad era ministro, acabou Mas mudando, como que faz, não é? E aí tem uma margem, né? Você pode reprovar até 20%, a faculdade podia dar outra oportunidade. Sim. Porque todo mundo, pode ser, tem gente que passa, todas, tem gente que passa. Mas as pessoas têm problemas na vida dela, uma hora ou outra, reprova né? Semestre mais difícil. E às vezes não é nem pelo aprendizado em si da disciplina. Às vezes aconteceu alguma coisa externa à pessoa. Sim. Que ela não conseguiu acompanhar aquela disciplina como ela deveria acompanhar. Algum problema mesmo pessoal, né? Que acaba levando ela a não ter muito sucesso ali na disciplina. E acabou mudando, né? Foi uma parte muito interessante eu até conheci também, você também participava dos movimentos estudantil e tudo mais. É uma parte interessante. Antes da gente começar, eu falei assim, tem muita gente que eu conheço dessa época que está muito bem. Que o movimento estudantil fez muito bem para eles, porque ensinou uma coisa que às vezes a escola não ensina, né? Não tem jeito. Não ser só mais um, né? Não tem jeito. Tudo que você vai fazer, nós somos seres políticos, né? Qual outro animal se comunica, guarda história, fala e interage? Somos seres políticos. O direito... E a política, ela decide a nossa vida, né? A gente precisa ficar atento. Eu vejo muita gente dizendo que não gosta de política. Sim. Mas tudo que você vive, tudo que você faz é decidido ou influenciado pela política. Você vai fazer uma compra no mercado... O que você está gastando ali é influenciado por causa de políticas. Então, não tem como você dizer que você não gosta de política, você não vive sem ela. A política, ela decide a nossa vida, como que nós vamos viver, né? E assim, o exemplo, o operador de direito, por exemplo, né? O operador do direito é fruto de decisões, a operação do direito é fruto de decisões políticas, né? Você faz a lei lá no Congresso, e pessoas eleitas, né? Que acaba regulando a sociedade, né? E fazendo leis e tudo mais. São decisões políticas que fazem a legislação. Então não tem como. O STF, o STJ, e eles vão mudando o entendimento, às vezes acabam mudando o entendimento de algumas coisas, porque a sociedade mudou. Sim, e a sociedade muda porque se movimenta, né? Politicamente, né? No que eu digo politicamente, não é só a eleição. É os costumes, as pessoas falarem, as pessoas mudarem de cultura. Por exemplo, a gente viveu uma evolução tecnológica gigante, né? Então, assim, saiu do celular analógico pro digital e tal, touchscreen, todo mundo agora tem internet, todo mundo tem uma rede social. E aí você viu, de repente, obrigado a entender melhor esse mundo da internet, né? A ter uma lei que trate sobre essa situação. Eu tinha lido essa semana, ontem eu acho, hoje é quarta, né? Foi segunda-feira ou foi ontem? Se a gente lembra da época que a gente se desligava da internet. Porque era um computador de mesa em casa, conectado ali. Então você chegava... Você chegava, acessava a internet ali... E de repente você desligava o computador ficava parado ali, você ia fazer alguma outra coisa. Ou seja, você se desligava da internet. Hoje não, a internet tá aqui, ó, acompanha a gente em tudo quanto é canto, né? Assim, mudou. Eu não sei as pessoas, né? Eu geralmente boto meu celular para carregar à noite, né? Mas a última coisa que eu faço é geralmente atualizar minhas redes sociais. É automático, não é por querer. Você vai lá, abre o WhatsApp, abre o Instagram, puxa para baixo para ver. Você atualiza de maneira automática. Se tornou tão parte das nossas vidas. E eu acordo, mas aí pelo menos eu posso usar dizendo que é por causa da profissão, né? Mas aí eu acordo atualizando, querendo saber o que foi que aconteceu enquanto eu estava dormindo. Mas tem que saber. Mas faz parte, né? Carlos, bate-papo incrível, né? Muito obrigado por compartilhar essas experiências. E olha que tinha muita coisa ainda, eu ia perguntar para você sobre o que marcou aí, né? Durante essa trajetória. Ele, antes da gente começar, né? Tava falando do escritório em Recife. Do nada, né, gente? Tem um escritório em Recife, bora ali visitar, né? Aproveita e faz um passeio. É bom. Um pouco das vantagens também, né? Que tem aí. Mas muito bacana poder rever novamente depois de algum tempo, né? Quando a Luzirene passou,
aí o contato de que você seria o nosso entrevistado, automaticamente na minha mente eu falei, eu conheço de algum lugar. Aí eu me lembrei que era do movimento estudantil, de alguma coisa, eu falei pra ela, não, mas é da política, eu só não lembro exatamente do que é, mas eu sei que a gente teve algum contato aí próximo, e que bom, né, ver essa evolução, que nem você disse, daquela época pra cá, né, essa evolução, aonde está agora, poder conversar hoje, entender e debater um pouco mais sobre essa questão previdenciária, que tanto aflige muitas pessoas, né, mas que também beneficia tanta gente. Obrigado por compartilhar com a gente, por estar aqui hoje. Que isso, Matheus. Eu agradecer vocês aí, né, da Folha Capital. Um prazer poder estar aqui, poder dividir as informações, né, poder dividir, esclarecer algumas coisas, e a gente está à disposição, né? É sempre bom poder estar aqui conversando com você e rever um velho amigo, né? Olha aí. E aí já fica, inclusive, o convite, né? Onde fica o seu escritório, Carlos? Como que o pessoal pode entrar em contato com você? A área trabalhista e previdenciária, o cara, ó, tá fera, viu? Olha, pode achar a gente pelas redes sociais, né? Nosso Instagram é @carlosbenevides e @Dr. Carlos Benevides, correto? ADV Carlos Benevides. Nosso escritório fica ali no Amazonas Center, em frente ao fórum, né? E lugar estratégico, lugar né? estratégico. Fácil de chegar também, viu? E a gente tá à disposição aí. Acho que todo mundo precisando de um advogado, você não pode ter dúvida não, corre atrás. Tirar as dúvidas, né? E não sofrer tanto, porque tem muita gente que espera, e talvez se você fosse um advogado, o negócio resolveria mais fácil, porque justamente essa pressão que faz de correr atrás e saber dos direitos realmente. Deus, quando a gente começa a estudar e os estudantes de direito vão saber, os professores falam assim, o direito não socorre aos que dormem. E ele não socorre mesmo não, precisa ir atrás. Corre atrás, se é seu direito, se você acha que se você tem dúvida que procura um advogado, sabe? Procura informação, se esclareça e vai atrás. Eu acho que se você deixar parado, é um movimento que faz mudar as coisas. Às vezes é tão comum, eu escutei um advogado falou esses dias para mim, rapaz, mesmo toda empresa de voo sendo condenada por dano moral, toda vez que cancela um voo, elas continuam cancelando. Sim. Porque continua sendo lucrativo. Cancela o voo de 30, 2 vão pra justiça. Exatamente. Todo mundo tem que brigar, rapaz. Tem dessa não. É que nem a Shayla, né? A apresentadora nossa lá na TV, teve extravio da mala durante a viagem, a mala nova, inclusive. Foi reclamar no guichê, a moça, a gente paga R$70 agora no Pix. Falou, não, a mala é nova, comprei agora pra viagem, vocês estragaram, arrancou a roda da mala. Entrou na justiça, ela e o esposo, as duas malas foram extraviadas, cada um ganhou R$3.000. É isso aí. Que era direito, entendeu? E teve danos se todo mundo correr atrás, aí eles começam a mudar. Aí enquanto todo mundo não corre atrás, ela continua pagando setentinha ali e tá bom, lucra pra ela. Fica o risco calculado, né? Quantas pessoas não pagaram 70 que deu pra pagar esses 3.000 tranquilo? Infelizmente, né? Carlos, muito obrigado mais uma vez, tá? E a gente vai ficando por aqui hoje nesse bate-papo. A gente falou um pouco mais, né, sobre a questão previdenciária, até mesmo trabalhista. Conversamos com o Carlos, né, que é advogado especialista na área, já atuando há vários anos aqui no Tocantins, outros estados, também lá na cidade de Recife. E foi um bate-papo incrível, né? A gente depois solta aí a matéria no nosso site, folhacapital.com.br, e também os trechos lá nas nossas redes sociais, Folha Capital no Instagram, também Facebook, YouTube, Redação Folha Capital, você pode nos acompanhar. Obrigado para você que nos acompanhou, para você que irá nos assistir novamente, né, vendo aí algum trecho, assistindo o podcast futuramente. Muito obrigado, eu sou Matheus Dias, esse é o Folha Capital, e a gente retorna depois, na semana que vem. Tchau, tchau. Show!